Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Quem tiver com áudio aí ligado, desliga, mas quando precisar falar é só abrir, tá bom? Só para não ficar esse ruído atrás aí. De início, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre CFD, né? Para vocês entenderem como é que funciona, para quem não sabe, sobre as possibilidades de o que a gente pode operar além do Forex em si. E também sobre as dúvidas da semana. Só que como é um conteúdo um pouquinho mais leve, né? É sobre o básico, muitas pessoas já têm noção de boa parte disso. Então, acredito que vocês não tenham muita dúvida. Mas, né, caso surja alguma, é só perguntar, pode perguntar até aqui. E caso alguém tenha alguma dúvida que queira falar aqui ou mostrar, tá? É só falar. Então, é só me chamar ou mandar mensagem. Que aí a gente abre para eu responder a dúvida, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela. A gente vai falar um pouquinho sobre CFD. E antes eu queria perguntar algo a vocês. Alguém aqui já operou índice de outros países através da plataforma de Forex? Já operaram? Alguém aqui já teve essa experiência? Falem pra mim. Eu não. Não? Ninguém aqui? Também não. Ah, legal, legal. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, a gente vai ver hoje várias possibilidades além do Forex em si. Por exemplo, na Active Trades, a gente consegue operar até mesmo mini índice, mini dólar aqui do Brasil. É a única corretora que eu conheço que tem a cotação lá para a gente poder fazer a especulação, né? E trabalhar com a cotação do mini índice, mini dólar. Então, é como se a gente estivesse operando aqui no Brasil, só que através da plataforma de Forex. Então, é algo muito interessante e a gente precisa ter ciência dessas possibilidades, né? E aproveitando sobre a B3, que me perguntaram na semana passada, eu anotei aqui para responder, sobre o mínimo, né, de saque. Lá não tem mínimo de retirada e o depósito mínimo são $500, né? Antigamente não era esse valor tão alto, eles foram aumentando. E lá a alavancagem hoje é 1 para 200, né? Quando eu entrei era 1 para 500 ainda. E hoje é 1 para 200 o limite. Então é isso, tá? Para quem tinha perguntado, não lembro quem perguntou. Mas vamos seguir. Né? Caso vocês queiram saber de alguma outra corretora e não consigam ter informação, eu ajudo vocês a conseguirem, tá bom? Mas lembro que em relação à corretora, eu nunca indico a corretora. Eu mostro, olha, eu já trabalhei com essas e não tive problema. E aí vocês, né, busquem as referências de vocês, né? Boa noite. E aí, se a gente tiver que testar alguma, a gente testa também. Eu já fiz vários testes por solicitação de aluno, né, para verificar se paga, se não paga, como é que é, enfim. Corretora é aquele, né, teste e a gente tem que ver a experiência dos colegas, mas vamos seguir. Hoje a gente vai entrar aqui, né, falando sobre CFD. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Já estão vendo a minha tela? Não, tá aparecendo não. Tá, quando aparecer vocês me falem, por favor. Agora tá. Tá? Ah, show, então. CFD, gente, o que são CFDs, né? O termo, né, a sigla CFD é contrato por diferença, né? Então, é um contrato que ele representa, né, o movimento do preço de algum instrumento financeiro. Então, o que acontece? A gente quando compra ou vende, né, lá através desse gráfico, a gente não está comprando e vendendo o ativo. A gente não está comprando, por exemplo, quando a gente trabalha com a cotação do ouro. A gente não está comprando e vendendo ouro. A gente está especulando. O que é isso? A gente faz uma operação, né? E se eu compro aqui nesse ponto e ele sobe, o preço sobe, quando eu vendo, né, eu tenho um lucro pela variação do preço, certo? Então, o que acontece? Isso é especular. Quando eu compro aquilo lá, eu não tô comprando o ouro em si, né? Deu para entender? Então, o CFD é assim, a gente consegue operar diversas coisas, né? A gente consegue operar ações através de CFD, né? Aqui no Brasil, por exemplo, não sei se tem alguém aqui que opera ações. Alguém já operou ações aqui na B3? Eu já 2 vezes. Isso, quando a gente opera ações aqui, a gente compra, né? A gente adquire.
E aí é nossa. Então, o que acontece quando a gente adquire? A gente só vai perder o dinheiro se a empresa falir, né? Então, eu posso até estar com o dinheiro desvalorizado com relação ao preço que eu comprei. Mas eu só vou perder aquilo ali se a empresa realmente falir. Agora, enquanto ela estiver ali de pé, o meu preço vai variar, mas vai ser meu. É diferente, né, com o CFD, né? O CFD a gente opera, a gente especula realmente, é isso que assim que a gente chama. Porque a gente ganha na variação de preço, estão me entendendo? E a gente consegue fazer isso também com ações aqui. A gente consegue também ter o gráfico das ações na nossa plataforma de Forex, tá entendendo? A gente consegue ter o gráfico de índices de outros países, assim como a gente tem índices aqui do Brasil, mini índice, né? Mini dólar. A gente consegue o índice da Alemanha, a gente consegue vários outros, né, ativos para a gente estar operando. Matérias-primas, criptomoedas. O que diferencia de vezes é o spread cobrado de acordo com a corretora com relação a cada um desses ativos diferentes. Mas o que acontece? Isso daí, gente, abre um leque de possibilidades enormes para gente. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Vamos lá. Para vocês acessarem isso, deixa eu pegar a canetinha. Vocês vão precisar vir aqui, ó, exibir. Tá vendo? Para quem ainda não sabe, ativos, olha. Clica. E aí vai ter aqui para vocês tudo que está disponível para você operar. Ó, CFD, ó, índices, ó. Isso tudo é por meio de CFD. Ó, commodities. Então, assim, abre um leque enorme. E qual é a vantagem disso? Para quem já operou B3, vai entender o que eu tô falando. Na B3, por exemplo, quando você trabalha, eu trabalho com mini índice. É só mini índice e acabou. Então, você não tem muita opção. Você fica preso quando você fica com aquela questão de tentar fazer uma boa operação no dia. Às vezes, no dia, aquele ativo não te deu uma boa operação, não te deu uma boa estrutura de operação. E aí, o que acontece? Você acaba entrando em operações ruins porque só tem aquela opção de ativo. E a vantagem da gente ter esse leque enorme, só em Forex a gente já tem um leque enorme. E aí a gente, quando inclui esse mundo aí de índices, criptomoedas, enfim, de acordo com, claro, com a vantagem do spread, tem que verificar em cada corretora, a gente consegue um leque muito maior de ativos para operar. E isso faz com que a gente consiga filtrar. Eu não preciso ficar presa a um par de moeda. Eu posso analisar vários. Quando um deles estiverem na minha configuração, eu vou entrar. Então, você não fica naquela obrigação de arrumar alguma operação e fazer qualquer coisa. Então, isso é muito interessante. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Vocês sempre tenham essa mente aberta para estar verificando, testando e analisando vários, né? Com o tempo, essa prática vai vir. Analisando vários. E quando der uma excelente entrada em um, capricha nessa excelente entrada. Não precisa ficar em um par só, em um ativo só, preso, caçando o que fazer. Se você tem esse mundo aqui, né, de possibilidades, né, e você tá ali numa operação, buscando uma operação, não encontra, entra numa ruim, enquanto lá no índice da Alemanha tá dando uma top e você não viu. Então, assim, é muito interessante você estar aberto a isso, tá? Então, a gente vai abrir aqui uns para vocês verem. Aqui, ó, quando vocês quiserem acrescentar mais pares de Forex, que ainda não estão aqui na abinha aqui em cima. Lá na aula do passo a passo vocês têm sobre isso. Ó, aqui, ó, quando vocês querem incluir, vocês clicam 2 vezes. E tudo que tiver aqui branquinho não está ainda disponível lá na aba para vocês clicarem. Vocês querendo que eles estejam, você clica, ó. Deixa tudo amarelinho. Vai tudo aparecendo na frente. O que você botar amarelo aqui vai aparecendo na frente. Aqui são os pares minoritários. Aqui os exóticos. Ó, minoritários, né, os secundários e os principais. Então, né, você vai colocando aqui todos que você quer que estejam disponíveis lá na frente. Aqui a gente abre, ó, outras opções, ó, energias, metais. Então, são muitas opções, olha, índices. Tem um índice muito legal de operar.
Tem Dow Jones, enfim, tem muita opção, gente. Tem muita coisa legal. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada nisso, tá? Mexessem, abrissem, criassem essa prática de vir aqui. Não, olha só, eu quero colocar, ó, o índice da Alemanha lá para eu operar. Então, cliquei aqui, ó, índices, ok. Você vem aqui, ou melhor, aqui, no gráficozinho, ó, índices. E aí, você vai colocar ele para você. Aplica o template que vocês aprenderam. E, ó, prontinho, tá ele ali, bonitinho para você operar. O que acontece é que quando a gente fala em índices, por exemplo, assim como a B3 ela tem horário para funcionar, o índice da Alemanha também tem. E aí você precisa descobrir esse horário. E aí, algo legal a ser feito é o seguinte. Você clica aqui, ó, com o botão direito, vai em propriedades, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu verificar que normalmente eu já até... Acho que não, ó, exibir, observações de mercado, olha só. E depois vem aqui em cima, ó, isso, especificações. E aí vocês vão ter os horários ali de funcionamento. Então, toda vez que vocês quiserem ver que horas funciona cada ativo, vocês vão seguir esse passo a passo. Vamos lá. Exibir, ó, abre essa observação de mercado. E aí, o que você colocou para estar disponível lá vai aparecer aqui. Clique em cima dele, do que você quer saber, informações e especificações. E aqui vai ter o horário, olha só. Aqui embaixo. Esse aqui é o horário. Então, esse aqui que eu abri, né, ele funciona, né, de 10 às 6h25. E aí você fala, mas como assim? Porque tem o fuso horário, né? Esse fuso horário aqui é o fuso horário do MetaTrader. Então, você vai sempre olhar esse horário aqui, ó, tá bom? Então, você vai se regular por esse horário que aparece aqui embaixo. E aí, basicamente é isso. Vocês vão fazer esse trabalho, né? Eu quero que vocês mexam ali realmente, abram um índice, observe o horário de funcionamento, treina isso de vir aqui, ó, ver o horário, observa, não, vamos ver amanhã que horas ele vai abrir, vamos ver aqui, eu vou observar aqui pelo gráfico, amanhã, que horas que vai funcionar, que horas que vai abrir. Você precisa ter esse treino, né? E aí, aqui tem todas as informações necessárias dele, ó. Então, os índices, eles não funcionam no domingo, ó. É de segunda a sexta, que nem aqui no Brasil. Então, cada ativo tem uma particularidade. Então, isso abre um leque muito grande. Voltando lá para a planilha, alguém tem alguma dúvida até aí, gente? Se tiver, pode falar. Ou escrever. Tá tranquilo até aí? Falem pra mim. Ô Maria, deixa eu te perguntar. A minha dúvida é o seguinte. Eu não sei se é problema de corretora, mas quando dá 7 horas da noite, dá um gap em alguns ativos. Isso é normal? Você já reparou isso? Então, o que acontece? Você tá observando isso em Forex ou em outros? Em Forex. Então, o que acontece? No fim do dia, para o Forex, né? Porque assim, apesar de ser 24 horas, há um encerramento. Eu vou mostrar, deixa eu até abrir aqui para vocês no gráfico, quer ver? Vou pegar o EURUSD, por exemplo. Deixa eu ver aqui. EURUSD. Vou abrir aqui, ó. Ah, nem precisava, tá aqui, ó. Aqui, especificações dele, só para vocês entenderem. Vejam aqui comigo, olha. Ele é 24 horas, mas quando você observa aqui, ó, tá vendo aqui? Ele funciona de meia-noite até 11h59 e depois de meia-noite 1 até 11h59, ou seja, ele funciona direto. Só que ele tem esse intervalozinho aqui, como se fosse uma parada de 1 minutinho. Então, é como se fosse o encerramento do dia dele e o início de um novo. E às vezes a gente tem algum tipo de andada aí. Só que no Forex isso não acontece de forma muito absurda, como no mini índice, para quem tem essa experiência. No mini índice, por exemplo, se você abrir amanhã para você observar, constantemente ocorrem gaps, né, enormes. Aqui ocorre gap, mas nada absurdo com relação ao que ocorre na B3, por exemplo.
mas de vez em quando ocorre. Mas ocorre mais gaps, né? A maior chance, na verdade, de ocorrerem gaps é na segunda-feira, no caso, no domingo à noite, né? Porque rodou o sábado, né? A sexta encerrou na sexta-noite, porque ele encerra na sexta-noite, fica de sexta-noite até domingo à noite sem funcionar. E apesar dele ficar sem funcionar, gente, o preço das coisas, né? Os mercados no mundo aí estão rodando e os preços, né? E quando ele abre, ele dá às vezes um gapzinho, mas pro Forex, mesmo esse gap que às vezes acontece, é muito pequenininho comparado aos gaps que a gente vê por aí em B3. Então é bem tranquilo e é por isso, por esse intervalo que tem, ou no dia mesmo, nesse encerramento mini aqui, ou, né, quando acontece em maior volume, às vezes, pelo final de semana. Deu para entender um pouquinho? Deu para entender um pouco, mas sempre acontece no mesmo horário. No horário do Brasil, é às 19 horas que acontece. Sim. E eu percebi a questão do horário, desse horário que você está mostrando na tela, e não é entre esse intervalo de 1 minuto. É justamente às 19 horas acontece esse gap. Tem vezes que é um gap curto, mas às vezes é um gap muito grande que pega stop, ou às vezes encerra a posição. Por isso que eu estou te perguntando, porque às vezes pode ser um problema de corretora, ou às vezes é realmente da paridade, e eu não gravei qual paridade. Então, é porque eu esqueci de falar o seguinte, nesses horários aqui de encerramento e abertura, o spread aumenta. E aí pode ocorrer o fechamento de uma ordem sua não por questão de gap, mas porque o spread aumenta. Então o spread, que normalmente fica pequenininho, no horário que ele fecha, e nesse intervalo entre fechar e abrir no novo, ele passa de pequenininho para desse tamanho. Entende? E aí ele às vezes encerra se você tiver com o stop ali por perto. Entende? É questão do spread que ele aumenta nesses encerramentos e aberturas, entendeu? Mas o que pode estar acontecendo também, dependendo do par que você está analisando? As sessões de Forex, né? Não sei se você chegou a dar uma olhada naquele reloginho de sessões. Tem uma volatilidade muito grande na abertura de sessões, né? De várias sessões ao mesmo tempo. Então, quando você está operando, né, um par e está na abertura de várias sessões, né, importantes, normalmente ele anda muito rápido, ou o spread aumenta, ou há um movimento meio, né, um pouquinho mais acentuado, pode ser isso também. Mas pelo que você está falando, pelo horário, que é mais ou menos esse horário aí, eu acredito que seja a questão do encerramento e abertura do novo, e o spread aumenta e pega o seu stop. Depois você pode até estar fazendo um vídeo no momento, né? A gente está trocando a ideia aí sem problema, você manda. E aí eu te ajudo a entender isso aí. Mas pelo que eu estou entendendo, pelo que você falou, seria a questão do encerramento e abertura. Sempre que vocês estiverem posicionados, nesse momento de encerramento e abertura, que é por volta lá das 7 horas mesmo, entre 6 e 7 horas, vocês precisam cuidar do stop. Porque se sua posição estiver ali pertinho, pode pegar seu stop e encerrar. E aí depois ele volta ao normal aos poucos. Mas aí me manda depois, a gente conversa direitinho, mas é por um desses fatores, tá? Mas não é comum, né, ocorrer nada muito absurdo, não. A não ser que, porque a gente tem que ver direitinho, né, porque vai que pela sua corretora tá tendo um movimento meio aleatório, né, meio fora do comum. E a gente tem que ver isso. Aí depois você me fala qual é a sua corretora, e aí a gente conversa direitinho, porque você tem que ver certinho para ver se lá não tá com, né, com uma cotação meio fora do normal, tá? Justamente por isso eu perguntei, porque às vezes pode ser falha, e eu só usei uma corretora até o momento, então sim. Eu só queria essa observação. Não, sim, a gente tem que olhar sim, tem que verificar. Aí a gente conversa direitinho, depois você me chama lá, você me manda foto e tal, fala da corretora, a gente conversa, tá bom? Tem uma pergunta. Geralmente, qual que é o valor padrão que o spread nesse MetaTrader aqui trabalha? Ali então, no caso está oscilando 5, 6, 7, mas qual que é o padrão mesmo que ele trabalha? Então, o spread, ele varia de corretora para corretora e de par para par, né? No caso, ativo para ativo, caso a gente esteja falando de índices. Por exemplo, o spread de índices é muito maior do que o spread de pares de moeda. Assim como o spread de pares principais é muito menor do que, por exemplo, um spread de pares exóticos.
Então, isso varia muito, sabe? Aqui tá ali oscilando nesse valor, mas no outro pode ser 15, né? Então, varia muito, depende de todos esses fatores. Então, você tem que ficar de olho. E por isso que é interessante essa observação, porque só de vocês já saberem que o spread nos pares principais são menores, é mais interessante vocês focarem neles, né? Assim como o spread às vezes é maior também em algum momento no índice, até porque também a alavancagem lá, o custo lá de margem é mais alto, e aí às vezes o spread está mais alto também, aí tem que ver a vantagem. Então, assim, vocês vão precisar usar muito da experiência de vocês com a plataforma para estar observando isso. Então, abram um ativo, né, o par, observem isso. Então, olha só, por exemplo, você está aqui no Euro USD e você já observou isso. Então, se você observar ele por alguns dias, você vai observar um padrão de valor médio de spread, entende? E aí você vai conseguir estar verificando, não, o melhor momento de eu operar, nesse momento o spread está mais alto, nesse está mais baixo, né? Porque tem momentos, que nem eu falei com a colega, que o spread aumenta. Quando tá lá para fechar, lá pro fechamento e aberturazinha do dia, ele vai lá e dá um aumento no spread. Então, varia muito, sabe? Entendi. No caso, se eu fosse fazer uma operação que agora, vamos supor, né? Hipoteticamente. Se eu fosse fazer uma operação para venda, aonde que daria a minha entrada, no caso de venda? Isso, então, a gente tem duas linhas, a EDIC e a BID, né? Peraí, Sim. deixa eu pegar um... Então, sempre ficam duas linhazinhas, uma em cima da outra. Aqui tá muito pertinho, porque tá muito pequenininho. Ah, porque eu também tô em 1 hora, né? Não tá ajudando, calma aí. Por isso que não dá pra ver, né? Aqui, tá vendo? Ah, é verdade. Isso. Então, o que acontece? Se eu fizer uma venda, vai lançar aqui. E depois das duas linhas ultrapassarem aqui pra baixo, aí eu vou começar a ter lucro. Ele já entra no negativo no valor do spread. No caso da venda é ali vermelho. No caso da venda entra na cinza. E aí, quando a vermelha, no caso as duas ultrapassarem, né? Automaticamente, se a vermelha ultrapassar, a cinza vai ultrapassar. Então, quando a vermelha cai pra cá, junto com a cinza, aí você passa a ter lucro. Assim como quando você monta uma compra, vai pela vermelha. E aí, quando a cinza ultrapassando as duas juntas, pronto, começa o ganho. Mas você sempre tem esse custo do spread. Mas, gente, o custo do spread não é algo que vocês precisam se preocupar. Primeiro porque a estratégia vai dar para vocês, vocês não vão trabalhar com mini scalp, né? Aquele scalp curtinho, vocês vão trabalhar com um alvo e ele não precisa ser tão longo para te dar um lucro. Vejam só, a gente está aqui em 1 minuto. Vamos dizer que meu alvo aqui... Cadê? Olha, vamos dizer que meu alvo aqui seja aqui, ó. Vocês concordam comigo que eu entrando aqui e pegando daqui aqui, eu vou estar lucrando mesmo pagando spread? E muito. Sim. Então, assim, o spread ele é muito pequenininho. O custo não tem nem comparação com as taxas que são cobradas, por exemplo, na B3. Na B3 a gente paga emolumentos, paga corretagem. Ixi, é tanto custo que a gente tem que calcular que se bobear a gente sai no fim do dia no prejuízo, só de tanto custo que paga. Aqui não. Aqui você abre a posição, você tá negativo, mas é tão pouquinho, qualquer andadinha ele já supera, né? Se você fizer uma boa operação, ele já te dá o lucro e acabou. Então, no fim, você sai, fecha a sua ordem, não tem custo nenhum mais para adicionar ali, já vai estar pago. Então, quando eu faço uma compra aqui e encerro minha posição aqui, nesse ponto, eu vou estar, vamos dizer, saio daqui com, sei lá, 10 dólares, exemplo. Sai daqui com 10 dólares, acabou, já tá pago. Já foi abatido o valor do spread. Tá entendendo? Entendi. Tava vendo lá no conteúdo também, você tava falando a respeito do 500 para 1 para 500, como é que fala a ordem? Ah, sim. A alavancagem, né? 1 para 500, 1 para 1.000. Isso, no caso você fala, pelo que eu vi assim, no conteúdo, né, de YouTube, eu vou falar abertamente porque não tem problema. Não, sem problema, fica tranquilo. Eu vi eles falando a respeito que é sempre interessante trabalhar na média de 500 para 1.000. No caso, é isso aí que você se refere? Ah, tá. Tipo multiplicador, né? Não sei se é isso. Então, o que acontece? Você consegue trabalhar com alavancagem 1 para 200, que nem, por exemplo, a Active Trades ela tem como alavancagem base dela. A máxima, no caso, né? Só que eu acho que dá para trabalhar tranquilamente com 1 para 500, né?
Sim. E assim como também dá para trabalhar com 1 para 1000. O que eu acho que é inviável é 1 para 3000. Eu acho que não é legal, é uma experiência muito alavancada. Mas com 1 para 500 de alavancagem e 1 para 1000 dá para você trabalhar. E isso você escolhe na abertura da conta. Então, quando você vai lá, abre sua conta, você tem essa opção de escolher a alavancagem. São entradas mais arrojadas, mas o risco do stop loss é maior também. Né? Então, o que acontece? O fato de você escolher, é isso que é importante que vocês saibam, porque a maioria das pessoas que operam Forex não tem ciência disso. E ter ciência disso é muito importante. E vocês podem ter certeza que quando vocês conversarem com alguém sobre Forex, a pessoa não vai saber isso. E do que eu tô falando? Quando você abre a conta numa corretora, você escolhe a sua alavancagem, correto? Então eu tenho lá, vamos dizer que a corretora abra para mim a opção de 1 para 500, abra também a opção de 1 para 1000, e aí eu vou escolher. E aí vamos dizer que eu escolhi 1 para 500. E aí eu também tinha a opção de 1 para 1000. Vou tentar mostrar de forma prática. Então o que acontece? Quando eu escolho 1 para 500, eu sei que a alavancagem da minha conta é 1 para 500. E vamos dizer que eu escolha isso e você escolha 1 para 1000, correto? Nós dois vamos operar, eu escolhi 1 para 500 e você 1 para 1000. O fato de eu ter escolhido esse valor e você outro não faz com que só por isso eu tenha uma conta com maior risco. Até então, o nosso risco é igual, né, no sentido de que a gente não está com posições abertas. A partir do momento em que a gente abre posições, aí sim vai ser de acordo com o lote utilizado que o nosso risco vai ser avaliado. O que acontece? Se eu uso aqui, vamos dizer que aqui eu consigo usar, exemplo bem doido, tá, gente? Sem pensar em par, sem pensar em lote, nada. Vamos dizer que eu consiga usar 10 lotes aqui nessa conta de 1 para 500. O que vai acontecer é que com o mesmo saldo que você na conta de 1 para 1000, você vai conseguir usar 20 lotes. Você vai conseguir usar o dobro de lotes que eu. Entende? Com 10, supondo, né? Não, eu tô falando assim, com o mesmo saldo. Um saldo hipotético aqui de X, né? Vamos dizer que um valor, você tem X na conta e eu também. Mesmo saldo. Entendi. Tipo, você bota R$1.000, eu também boto 1.000. Isso, é porque eu tô evitando falar valores pra você não vincular, mas assim Como o do meu é o dobro, isso, eu entrando com a mesma quantidade de contrato é como se eu tivesse 20 no seu. É isso? Você entrando com a mesma quantidade de contratos que a minha é 1.000 para 1. Não. Vou tentar explicar da forma que você falou. Então, olha, você com 1.000 e eu com 1.000. Eu com uma conta de 1 para 500, você com uma conta de 1 para 1.000. Isso. Se a gente entra com a mesma quantidade de contratos, o nosso risco é igual. Uhum. Qual é a diferença que você tendo 1 para 1.000 tem aí? A diferença é que você consegue abrir mais lotes que eu. Eu estou limitada a 10 e você ainda tem uma margem de mais 10. Você pode abrir mais 10. Entende? No caso possibilidade. É esse diferencial, né? Exatamente. Então, com o mesmo saldo em conta, você consegue abrir o dobro de posições que eu. Mas não significa que você tenha mais risco. Só vai significar mais risco se na hora de abrir as posições eu tiver com, por exemplo, um lote aberto e você tiver com 2. Você está arriscando mais que eu. Agora, se você e eu estivermos ambos com um lote, estamos com o mesmo risco. Independente da nossa alavancagem da conta ser diferente. Porque o que manda no risco é o lote utilizado. A alavancagem da conta só faz com que o nosso dinheiro valha mais para a corretora a ponto de a gente ter mais margem para abrir mais posições. Então, é como se você tivesse um crédito lá na corretora, né? Para abrir mais posições do que eu. Só isso, entende? Entendi. Deu para entender legal? Então, assim, você vai conseguir abrir o dobro de posições que eu. E aí, o risco vai ser avaliado de acordo com as posições que efetivamente a gente abrir. Se eu abrir 1 e você 1, mesmo risco. Uhum. Se eu abrir 1 e você 2, você tá com o dobro do risco. Entende? Entendi. Então tá. Perdas e ganhos são iguais, são diferentes no caso. As perdas e ganhos são iguais se os lotes forem iguais. Isso.
Agora, caso Isso. contrário, Isso, mais arriscado. exatamente. Então, Agora, pode falar. Não, tá, vou mudar de assunto. Tá, não, tranquilo. Pode falar. Outra dúvida também. Geralmente, a movimentação em cima de um... no caso é lote, não é contrato, né? Forex é lote, é isso, né? Chama de lote, No caso, no Forex, a movimentação equivale a quanto de lucro por movimentação? Então, a gente vai começar... Semana que vem a gente vai falar sobre margem e PIP. E PIP, semana que vem é sobre PIP. E é exatamente esse é o assunto da semana que vem. Eu não vou entrar nisso hoje pra gente não ir muito a fundo nisso, como a gente vai trabalhar bem a fundo semana que vem. Tem as aulas que eu quero que vocês tenham assistido, né? Até quarta-feira para poder a gente debater isso. E vou tentar ver as dúvidas do pessoal, porque eu vou ter que explicar muitos detalhes para chegar nisso. Mas, resumidamente, só para você não ficar perdido, isso depende do par, né? Um par tem um valor de PIP diferente que o outro, né? E aí você vai saber isso de acordo com o tipo de par que você tem. Mas uma forma rápida de ver isso, gente, para quem já quer praticar e ver, simplesmente pega a sua conta demo, abre o lote mínimo, que é 0,01, e aí você vai ter uma noção. Joga 100 pontos para cima, 100 pips para cima, né? Você consegue pegar, quando você abre sua posição no computador, você consegue arrastar na tela. Clica nela, arrasta e vai jogando. E ele vai te mostrar ali. Quando você chegar em 100, o valor do pipzinho aqui do lado, você vai ver quanto vale. Então, você vai começando a ter uma noção, entendeu? Prática disso. Mas a gente vai ver, né, como é que calcula isso. A gente vai ver como usar uma calculadora para fazer isso, que é bem prático também. Você pode simplesmente botar assim, olha, meu ponto na calculadora. Meu ponto de entrada é esse, meu ponto de saída é esse, e eu vou usar o lote X. Quanto que eu vou ganhar? Na calculadora, e ela vai calcular para você. Ou você vai lá, abre uma posição mínima, faz o teste, e aí você observa, não... já que daqui aqui eu vou ganhar $5, se eu jogar mais um, eu vou ganhar 10, então eu vou aumentar. Ou você faz esse ajuste manual usando a sua própria conta. Ou você calcula mesmo, né, usando a matemática, o que eu acho que muita gente vai fugir. No caso ali, quanto menos tiver depois da vírgula, maior vai ser a alavancagem na operação? Então, tipo 0,1. No caso, é um lucro maior, né? Isso, um lucro maior, e você vai estar se arriscando mais. Porque, no caso aqui, né, 0,01 mínimo. E aí, se você usa 0,10, você tem 10 vezes aquilo lá, né? Então, o seu risco é 10 vezes maior. Entendeu? Entendi. Assim como o retorno também. É quase igual o mini índice, né? Tipo, só que no mini índice, para você atingir R$1 por ponto, você tem que usar, vamos botar que 4 lotes, né? Então, o ruim do mini índice é que a gente tem um lote padrão, né? Tem muito tempo que eu não mexo em B3. Nossa, não sei se... até onde eu estava lá, só tinha só tinha um contrato. Você não tinha como dividir isso. Tem como hoje, não, né? Eu acho que... não sei, eu só não sei essa parte, não. Porque... Eu sei que um mini contrato era 0,25 centavos, né, por mini contrato. Mas o que eu tô falando aqui não é preço não, tá? Não é custo não, tá? Aqui o que eu tô falando é lote utilizado mesmo. Por exemplo, enquanto na B3 o contrato é um contrato, aqui a gente chama de lote. É como se na B3, ao invés de 1, fosse 0,01 o contrato. Fosse ele dividido por 10. Entendeu? Então é como se... Aqui a gente tem a possibilidade... Por 10 não, né? Por 100, né? A gente tem a possibilidade aqui de dividir... É como se a gente pegasse o contrato da B3 e dividisse em 100 partezinhas. E utilizasse uma delas. A 100ª partezinha ali, pequenininha, para poder operar. Então, pra ficar mais acessível também, né? Sim. Para você ver o quanto fica tranquilo. Se você souber trabalhar, né, não exagerar na alavancagem, porque também tem como exagerar. Então, se você tem como trabalhar legal, com valor não muito alto, operar pequeno e ir ganhando devagarzinho e aumentando seu dinheiro, sem o estresse que a B3 te traz de precisar muito dinheiro, porque o contrato padrão é cheio, né? É o valor, né? Sim. Ele não é apaixonado assim.
Então, isso ajuda muito aqui no Forex, né? E aí, por isso, eu não indico, gente, 1 para 3.000, que no 1 para 3.000, a possibilidade de abertura de posições lá é imensa. E aí você se empolga, abre um monte, e aí quando você vai ver o seu dinheiro, acabou. Então, não abra 1 para 3.000. Eu tava vendo aqui nas mensagens, aqui na sala aqui, tem pessoas que estão usando o XTB. Eu também achei mais, me identifiquei mais com o XTB, no caso. Ah, legal. E então, qual que é a diferença que você assemelha de um para o outro? Então, vou te falar a verdade. Eu já ouvi falar na XTB, mas eu nunca experimentei. Hoje, eu abri lá para olhar, até abri uma conta lá para eu verificar. Eu achei interessante, porque lá tem muita coisa legal de criptomoeda, tem muita coisa legal, tem muitas opções lá para operar, tem muita opção mesmo. Eu achei que tem muito mais opções do que todas essas que eu já experimentei aqui, tá? Isso é Market, Active Trades, eu achei que ela tem um leque muito grande lá pra gente operar. E eu achei isso muito legal. Mas então, em relação ao resto eu não vi, eu não testei ainda, entendeu? Porque lá, como assim, eu não tenho muito conhecimento sobre essa informação de 1.000 para 1, no caso de 1 para 1.000, de 1 para 500. Você chegou a ver lá como é que funciona essa parte? Não, então, eu só cadastrei meu e-mail e instalei o aplicativo. Eu vou olhar com calma e falo com você semana que vem certinho sobre isso, que eu vou ver sobre as possibilidades lá. Eu não sei, se alguém souber aí pode falar, mas eu não sei sobre a alavancagem lá. Algumas coisas que você estava falando, eu achei mais prático eu estudar, analisar, junto com o TradeView ou a XTB do que a Meta 5, entendeu? Até então, as ferramentas são mais parecidas, mais idênticas. Sim. Então, só que eu vou precisar que vocês aprendam MetaTrader 5. Vou precisar mesmo. Porque a gente vai precisar... Assim, eu não sei a ferramenta lá da XTB, eu não sei os tempos gráficos que eles têm. Eu vou verificar. Mas a gente vai precisar do máximo de tempos gráficos possíveis. Aqui, se vocês observarem, ó, tem 1 minuto, 5 minutos, 15, 4, 3, 2. Então, olha só, a gente vai precisar disso tudo. E no MetaTrader 4 não tem. No TradingView eu preciso verificar lá. De vez em quando eu uso, mas eu não gravei, né? A quantidade de... se tem muita diferença aqui de tempo, enfim. Ô Maria. Fala. Só uma dúvida. Pode Vocês estão falando aí de corretora. Aquela corretora também XM, ela é velha no mercado também, né? Então, eu já ouvi falar também, mas também nunca experimentei. Porque como eu já tava, né, aquela história de time que tá ganhando não mexe, eu acabei experimentando essas de início, gostei, me adaptei e funcionou e pronto. E aí, logo em seguida, depois da Active da IC Market, eu experimentei a FBS agora esse ano, no início, achei legal, pagou direitinho, principalmente pela questão do Pix, que eu falei com vocês. E ainda não experimentei essas outras, mas é interessante a gente ver sim. É legal porque aí cada um troca ideia com o outro, busca recomendações e a gente pode verificar. Mas é interessante, eu não tenho um problema com, né, a gente fazer esses testes de corretora, não. Entendi. É só ter o cuidado, né, que eu falei com vocês, de não estar botando muito dinheiro em algo que você ainda não experimentou, entendeu? Te pergunto se mais no caso de dúvida, porque você já tem experiência no mercado. Sim, então, para você estar operando no método, pode ter algum motivo, mesmo a gente falando que eles falam que é mais, não sei o que eles falam quando fala intuitivo. Eu achei que é mais fácil você identificar tendências, trabalhar, usar as ferramentas, achei mais prático. Achei mais prático lá, se você quiser botar um indicador rápido, eu achei mais prático lá também. Então, a gente não vai trabalhar aqui com indicadores nenhum. O único indicador que a gente vai utilizar é esse que está na tela aí, do spread. Então, a gente vai trabalhar com Price Action, né? E junto com Fibonacci. Então, assim, o MetaTrader, ele atende bem. Eu já experimentei plataformas até essa hoje eu abri... Foi essa que eu abri hoje? Não abri essa hoje, não. Eu já experimentei plataforma da FBS até online, através do celular. Eu não gostei, porque apesar de você ter como fazer uma análisezinha ou outra, a quantidade de tempo é limitada e as ferramentas você até consegue trabalhar, mas na tela do celular fica bem limitado. Mas vocês vão vendo isso no decorrer do tempo, né? Não precisa se preocupar tanto com isso. Mas eu gostaria que todos tivessem experiência com MetaTrader, sim, né? Tendo computador, seria o ideal, tá bom? Não fujam muito disso, não. Se vocês quiserem testar pela corretora, podem testar.
Mas até para a gente fazer exercício, eu vou precisar que vocês façam exercício, às vezes compartilhe tela, e aí se vocês ficarem presos ao celular, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho, né, de compartilhamento, se você precisar me mostrar uma tela, né? Então, tenham sempre no computador, para um estudo no computador, né? Por mais que vocês usem mais no celular, algo assim, mas não deixem de ter não, tá? No caso, quando você compartilha a tela, você usa essa plataforma aqui que você está falando agora? Isso, uso essa. Essa daqui é a MetaTrader 5. E aí, não, pra eu tô gente... falando aqui para compartilhar, no caso, a gente compartilhar a tela com outros alunos. Meet. Sim, o Google Meet, esse mesmo. E aí você consegue compartilhar por aí também. E essa ferramenta que você usa aqui para desenhar no gráfico é do... Ah, legal, verdade. Tem que mandar para vocês. Vou mandar. Não é da plataforma, não? Não, né, não. É uma ferramenta para o Windows. Eu vou mandar para vocês. Eu futuquei tudo ontem procurando. Falei, gente, Ô Maria, você prefere essa do que o Point Fix? Então, eu tinha Point Fix e depois ele ficou dando erro. Eu não sei porquê, e aí eu não sei o que aconteceu, e aí eu encontrei essa, gostei e acabei ficando. Foi por isso mesmo, mas eu usava Point Fix antes. É bem legal também. A diferença é que acho que essa aí se mexe tudo se mexe enquanto você está desenhando, né? Point Fix para tudo. Ah, é verdade, hein? É verdade, bem observado, eu não lembrava disso. Verdade. Com quadro. Exatamente. O Point, no caso, o gráfico para de mexer, né? Fica congelado. Congela. Sim. Cada um tem sua função. Eu gosto do Point Fix, mas... Sim, tem esse Agora me diz, eu tenho uma dúvida. A estratégia que você vai ensinar serve para tudo? Para BTC, para ouro, serve para todas as coisas? Então, vocês conseguem operar qualquer gráfico de candlesticks. Então, tendo um gráfico que seja isso aqui, não importa o que seja, vocês vão conseguir operar. Só que eu já adianto para vocês, gente, que eu vou precisar de muita dedicação de vocês em questão de fazer exercício, porque essa estratégia é que nem matemática. Vocês não vão aprender vendo, vocês vão aprender fazendo. Então, por favor, quando entrar mês que vem na parte de início de aprender cada detalhe, executem tudinho as atividades. Eu estou fazendo exercícios de tela. Então, assim, tentem executar tudo de acordo com o ensinado e se esforcem todo dia, tirem um tempinho para poder se dedicar. Porque esse projeto de 12 meses é um projeto bem legal e eu acho que vai dar muito certo se vocês se dedicarem. Então, eu preciso do esforço de vocês. E vocês conseguem, como eu falei, operar qualquer um. E de forma resumida, só para vocês terem uma noção da estratégia, para não ficarem tão curiosos, a estratégia eu uso Price Action. O que é isso? Eu não utilizo indicadores, né, aqui no gráfico. Eu utilizo o movimento do preço. Eu, depois de muito estudo, eu observei que a gente consegue identificar um tempo. A gente consegue identificar o tempo de acordo com o movimento. Enquanto que as pessoas normalmente operam escolhendo o tempo. Não, olha, eu quero esse tempo aqui. Vou operar em 4 horas com entrada em 15 minutos. Não, o ideal é que você encontre o tempo ideal. Então, se você tem esse movimento aqui de subida, se você jogar no tempo limpo dele, que eu chamo, você consegue um tempo ideal. E conseguindo esse tempo ideal, você consegue ver os gatilhos. E aí você consegue ver as falhas. Então, assim, tudo usando o movimento do preço. E aí a questão de alvos, eu trabalho com linhas de tendência. A gente vai aprender a construir a linha de tendência, né? A gente vai saber construir da forma certa, porque tem por aí diversas marcações de linha de tendência, cada um faz de um jeito. Eu descobri uma forma bem legal de marcação de linha de tendência, que dá pra gente um parâmetro com alvos absurdos, né? A chance de acerto dali é grande. Então, eu consegui identificar movimento de forma que você sabe, olha, quando o preço ele vai reverter, o que ele faz quando ele vai reverter? Quando ele vai continuar, o que ele vai fazer para continuar? Então, por exemplo, quando ele faz essa quebra de linha aqui, né, nesse movimento de alta, ele quebrou essa linha de tendência, ele vai consolidar. Para ele continuar subindo, o que ele tem que fazer? E para ele continuar descendo, o que ele precisa fazer? Então, são referências que vão, né? Então, se fizer determinada coisa, ele vai continuar subindo. E eu vou ter alvos determinados por tais fatores. E a gente vai conseguir acompanhar o preço. A gente vai conseguir trabalhar tanto na continuidade do movimento, quanto na reversão. A gente vai saber identificar as falhas. E é basicamente com base nisso.
colega perguntou esses dias se eu uso figuras. Utilizo figuras, mas como confluência. O que é isso? Eu tenho uma técnica baseada em press action, linhas de tendência, minhas quebras de linha, gatilhos, e isso tudo já me dá a base, né? E o que eu tenho, como eu utilizo figuras, canais, eu adiciono isso para que isso me confirme. Então, se a minha estratégia me diz que ele vai subir até aqui, e eu tenho uma figura sendo formada também dizendo isso, é a confluência, a união de duas análises me dizendo que ele vai chegar lá. Então, a chance é grande, porque vários fatores me dizem que vai lá. Então, a gente vai trabalhar com canais, figuras, tudo como confluência. Deu para entender resumidamente? Sim. Uma das coisas mais legais que eu comecei a entender sua estratégia, ou melhor, a diferença dela, quando você optou pelo MT5, porque tem muitos horários. Ou seja, você vai verificar como está cada gráfico em todos esses horários, ou vai escolher mais ou menos os horários para ver como ele está se comportando. Isso é muito interessante. Sim, porque o que acontece, gente? A gente não adianta eu vir agora, abrir o gráfico aqui e ignorar tudo o resto. Eu tenho que saber o contexto, eu tenho que saber o que está acontecendo aqui atrás, em que situação o preço está, se ele já deu o gatilho de venda no movimento macro, ou se ele não deu e simplesmente é continuidade. Então, se ele nem deu, vamos dizer que ele fez quebra de linha, nem gatilho deu no macro. E aqui ele te dá uma comprinha, uma compra muito boa, porque ele não deu o gatilho de venda ali, tá? Então, assim, eu vou unindo os fatores do macro, do micro, e isso vai me dando um parâmetro legal, uma força. Então, o macro me dá a força. Então, a gente analisa desde o mensal e vai analisando. Não é que eu vá analisando de 1 a 1. A gente analisa o macro, né? A gente tem o macro, a gente tem sempre ele. A primeira coisa que a gente faz no gráfico é analisar esse macro. A gente já deixa ele pronto, a gente tem que entender o par, né? Então, você não vai pegar o par e abrir aleatoriamente. Você vai conhecer ele, você vai saber como ele trabalhou, o que aconteceu com ele, em que situação ele está. Então, eu tenho padrões de pensamento que vocês vão ver. Então, sempre são padrões de pensamento, são coisas que eu vi que sempre acontecem dentro da estratégia. Então, a gente trabalha estudando esse amplo para que a gente aqui no 1 minuto, a gente sabe o que fazer de repente, caso seja esse tempo limpo de 1 minuto. Então, assim, é um estudo bem legal. Vai demandar muito esforço de vocês, eu não vou mentir, mas que vai valer a pena para quem se esforçar. Porque... mais uma dúvida, desculpa te interromper. Não, nem no caso, suas estratégias e tudo mais, você baseia também a análise do mercado com notícia? Não uso notícia. Eu não descarto a possibilidade de caso alguém goste, usar, porque dependendo da situação, claro que notícia é interessante, o mercado ele se move pelos fatos que acontecem, né, nas economias dos países, né? Eu não vou, né, tirar isso. O problema é que nós não somos robôs. E quando a gente ouve uma notícia e a gente entende que essa notícia é desfavorável, você concorda que a gente fica com viés? E aí, vamos dizer que eu tô pensando que todo o gráfico aqui me indique compra, né? Uhum. E aí, eu vejo uma notícia e essa notícia, minha estratégia tá dizendo compra. E aí, eu vejo essa notícia e diz que é venda. Eu não vou conseguir comprar, eu vou querer vender. E aí, eu vou contra a estratégia, entende? E aí, ele dá a compra, vamos dizer, ele deu a compra aqui, eu não executei, e isso estava de acordo com a minha estratégia, e a venda referente à notícia foi acontecer depois de lá, sabe quanto tempo? Entende? Uhum. Então, o problema é esse, de você ficar com viés, de trazer viés. Entende? Se baseando em notícia, né? Exatamente. Né? Então, pela minha experiência geral com notícias, foi isso. Ela sempre me atrapalhou muito a executar a estratégia, porque eu ficava enviesada. Até quando você vê análise de outra pessoa. A pessoa vai lá, você vê, nossa, ele opera bem e ele tá comprado. E na sua estratégia tá venda. E aí você não vai conseguir vender. Você vai ficar com medo. Então, assim, atrapalha. É um pouquinho, pra mim, nesse sentido. Mas, né, caso vocês no futuro consigam trabalhar isso aí, também nada impede de usar vocês chegarem também a algo que funcione pra vocês. Deixa eu só ver se falta alguma coisa falar. Se falta falar alguma coisa sobre CFD. Ô, Maria. Pode falar. Eu posso te interromper rapidinho? Pode. Só voltando à questão do gap, você consegue abrir aí no Euro NZD?
Calma aí, consigo. Peraí. Deixa eu só ver se ele já tá aqui. Calma aí. Se comer tudo de uma vez, eu te dou um beijo. Mas eu só ia comer um pouco de cada. Mas vou terminar aí. No tempo de M30. Mas agora, eu tô morto. Aham, calma aí. O próximo prato é... Deixa eu só botar aquilo. Uau! Aham. Isso. Para mim, aqui aparece na vela de 10 horas, mas para vocês aí deve ser a vela de 7. De que dia? De hoje. Espera aí, então. 30 minutos? Isso. Mas a sua plataforma aí tá que horas? É porque eu tô no horário diferente de vocês. Para mim, aqui é a vela das 9h30. Que horas tá a última vela aí, sua? Para mim, é 9h30. A vela Então... da 9h30. Para vocês, menos 4 horas, deve ser... Não, é porque esse horário aqui é o horário lá da plataforma mesmo. Você... 7 velas para trás. 7 velas para trás dessa... Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui? Sim, seria essa verde, essa grande, essa cheia. Peraí, essa do lado da aqui? direita. Ah, sim. Isso. A sua tá com gap? A minha tá com gap gigante. Nossa, então é da corretora. Será que eu consigo compartilhar minha tela para vocês verem? Consegue sim. Compartilhei. Deixa eu mostrar. Mas será que é porque ela é de outro país, alguma coisa assim? Pode estar fazendo isso? Não, gente, não. Quando eu tava aí também, acontecia esses gaps. Eu só não consigo entender o porquê. Não, então, é a corretora mesmo, pelo que você tá falando. Porque eu já estive em uma corretora e ela... Foi qual corretora? Onde que eu compartilho a tela? Você aperta nesse quadradinho aqui, ó. Ah, XTB. Aperta nesse quadradinho aqui. Vendo? Aham. E aí você aperta compartilhar e escolhe a tela. Pra mim não aparece compartilhar. Não aparece aqui, ó. Clica em cima. Não tem, não? Mas você vai parar de assistir para você fazer isso. Eu vou... Isso. Acho que agora deu, né? Marcos, você perguntou se eu vou ensinar o passo a passo no MT5 de quê? Da estratégia? Tá dando pra ver? Aham, tá dando sim, mostrei. Essa vela. Nossa, olha só. Tá vendo? Ela foi cheia de put. E a próxima abriu bem lá em cima. Sim. Aqui. Nossa, diferença absurda de movimento, né? Sim. Por isso que eu perguntei, porque às vezes pode ser a corretora. A corretora, ou às vezes pode ser do par da moeda mesmo. Mas é em todos os tempos que faz isso? Se eu mudar aqui, vamos ver. Vou H1. Não é corretora sim, gente. Ah, é? Eu vou até um novo também. É a corretora. E se você botar M15 ou M5? Deixa eu tentar M15. Dá também o gap. Tá vendo? Olha aqui essa vela vermelha. Sim. E a outra abriu lá em cima. Sim. Aqui também tem um gap. Sim. Bem diferente, né? Aqui. Na minha também tem. H1. Sim. A diferença é bem grande. É a corretora sim, tá? A diferença da corretora. E eu já tive um colega que uma vez eu tava mostrando umas operações pra ele e tal, dando umas indicações, e o dele, não sei se era XM, e aconteceu isso também. Eu tava posicionada e ele também, na mesma posição, e o dele estopou e o meu não. Então esse é o prejuízo, entendeu? De ter essas... de acontecer isso. Pode acontecer de você estar lá posicionado bonitinho, do nada o troço sabe lá onde vai, né? A sua é IC Markets, ou Maria? Então, essa dali é IC Market, essa que tá aberta aqui. Mas eu também é tenho que você Active usa Trade. no dia a dia. Eu uso, que você usa. Isso. Eu tenho testado muito FBS também, tá? E lá eu não vejo dificuldade com isso também, não. FBS? E eu gostei muito da FBS, a questão do Pix. Nossa, a facilidade absurda. Ele transfere em segundos. É porque
É igual o que o colega falou, eu acho a XTB bem interativa, eu encontrei facilidade de mexer com ela, Sim, sim. mas o problema é só esse gap. É. Teste E a questão do FPS pra ver, saque, que eu acho que é bem... a questão do saque. Sim. Conversa com ele, mas eu acho que ele é Só difícil. fazendo uma observação Na aí, XTB é $100. eu Sim. já operei muito opções binárias Aham. e a IQ é uma das que mais dá gap, né? A corretora IQ. Nossa, nem fala. Acontece isso demais isso lá. aí acontece mesmo. Corretora tem uma mudança de uma para outra. No Forex faz isso? Então, mas o que acontece, gente? A IQ Option, ela é uma corretora que não é especializada em Forex, né? Então, eles dão umas mexidas ali no negócio, né? E eu não sei o que acontece nessa que ela mostrou. Porque, assim, eu tenho... Vou até verificar depois na FBS esse movimento para falar para vocês. Deixa eu até ver aqui. Senão vai acabar aqui. Daqui a pouco eu vejo, mostro lá, vou tirar um print e mostro para vocês no grupo como foi esse movimento lá na FBS, para ver se foi igual dela ou igual da IC Market. Porque se for igual da IC Market, o dela deve estar com, né, sei lá, eu não confiaria muito, porque você pode estar posicionado e ter um problema, né? Então, assim, esse movimento doido, assim, não é normal no Forex, não, tá? Pelo menos desde que eu opero há anos na Active Trades e IC Market, nunca acontece assim, esses gaps doidos, não. Você não costuma usar o Discord, não? Então, Discord é por voz, né? E aí... Não, mas dá pra fazer isso aqui também, pô. Ah, é? Eu nunca Dá pra usei. você A gente pode testar um criar dia chat assim. Dá pra de, tipo fazer, assim, pra você criar uma sala lá de mensagem pros outros, só botar print de operação, só pra botar dúvida, só pra conversar. Dá pra entrar na sala. Interessante. A gente pode verificar, depois a gente conversa. Eu não sei sobre... Ih, encerrou. Deixa eu encerrar aqui.